Você já se perguntou por que certas pessoas simplesmente somem da sua vida sem explicação? Como se estivessem fugindo de algo? E se eu te dissesse que elas não estão fugindo de você, mas da mentira que contaram sobre você? Neste vídeo, você vai descobrir a verdade por trás do silêncio. O motivo real pelo qual algumas pessoas evitam sua presença como se você carregasse algo sobrenatural. A resposta está além do visível, e o que você vai ouvir aqui pode mudar sua percepção sobre tudo o que te aconteceu. Se você já foi injustiçado, caluniado ou viu alguém tentar destruir sua imagem sem motivos, fique até o final. Porque ainda neste vídeo você vai entender por que a justiça divina nunca falha e por que quem tentou te enterrar sem saber estava apenas te plantando. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder revelações como essa. E mais importante, comenta aqui embaixo agora mesmo a frase: "Eu confio na justiça". Essa frase é uma declaração de fé, uma confirmação de que você reconhece que a verdade sempre vence no tempo certo. Vamos fortalecer essa corrente nos comentários. Nem toda mentira morre onde foi contada. Algumas viram sentenças espirituais que pesam na consciência de quem a pronunciou. Quando seu nome foi lançado em segredo, como se fosse apenas mais um boato, não foi só sua reputação que foi colocada em jogo. Foi a integridade de quem mentiu que entrou em julgamento. A pessoa que ouviu o sussurro não era apenas um ouvinte qualquer. Ela carregava discernimento espiritual, percepção sutil, uma espécie de radar para o que é verdadeiro. O que era para ser uma simples fofoca tornou-se uma acusação diante de alguém que enxerga além das palavras. Esse julgamento invisível começou sem plateia, sem audiência e sem necessidade de defesa. Quando a mentira foi dita, algo no ambiente mudou. O peso do que foi falado ecoou de forma estranha, desconfortável. O espírito de quem ouviu sentiu a distorção da verdade, como se o ar tivesse ficado mais denso. A pessoa que ouviu ficou em silêncio, mas não porque acreditou, e sim porque processava. Aquela mentira deixou uma marca, e a marca não foi em você, mas em quem ousou te caluniar. A mentira, em vez de desmoronar sua imagem, revelou a verdadeira face de quem a contou. Hoje, essa mesma mentira é o motivo do afastamento. Não é você quem precisa se esconder, é o outro que foge do espelho que você se tornou. Sua presença é lembrança constante de que a injustiça foi cometida e o julgamento não foi terreno. Não foi você quem os julgou, foi a própria atmosfera espiritual que emitiu o veredito. E agora, quem mentiu carrega esse julgamento na alma. Cada vez que tenta olhar nos olhos de alguém que carrega a verdade estampada no silêncio. Há conversas que foram feitas para nunca chegarem aos ouvidos certos, mas o destino tem uma forma estranha e perfeita de corrigir caminhos. Quando espalharam mentiras sobre você, acreditaram que estavam diante de alguém manipulável, alguém que compraria a história sem pensar duas vezes. Mal sabiam que estavam diante de uma alma desperta, que não escuta só com os ouvidos, mas com a intuição. Aquela pessoa ouviu, sim, mas ouviu com desconforto. Sentiu o peso da falsidade na fala, o descompasso entre o tom e o conteúdo. E isso foi o começo da queda silenciosa de quem tentou te destruir. Essa pessoa, sem dizer nada, passou a te observar. Começou a conectar pontos, analisar comportamentos, reparar na diferença entre o que foi dito e o que você realmente é. E quanto mais te via em ação, mais percebia que havia algo grandioso em você, algo que a mentira não podia cobrir. A história contada não combinava com sua essência. Sua paz, sua consistência, sua forma de lidar com a vida falavam mais alto que qualquer versão distorcida. A mentira, que era para te isolar, acabou criando uma ponte entre você e alguém que se tornou silenciosamente um defensor espiritual. Agora, quem te difamou percebe o erro, mas não pode voltar. O estrago foi feito, mas não em você.
O erro não foi só mentir, foi mentir para a pessoa errada, para alguém que tinha o dom de enxergar almas, não apenas palavras. E esse erro cobra caro, porque essa pessoa agora protege você com discernimento e mantém distância de quem tentou te destruir. O que era para ser manipulação virou proteção. O veneno virou antídoto. E quem mentiu vive com o peso de ter sido desmascarado sem que uma palavra de confronto fosse necessária. Se essa palavra está tocando sua alma, presta atenção agora, porque isso aqui não é coincidência. Tem alguém assistindo isso agora que já sentiu. Essa mensagem é para mim. Eu preciso te dizer com clareza. Você está a dias de uma virada que vai mudar sua história. E não é exagero. Portas que estavam trancadas há anos vão começar a se abrir de forma repentina. Pessoas que te ignoravam vão começar a te procurar. Oportunidades que você nem sabia que existiam vão bater à sua porta. Esse é o momento de ativar o seu ambiente espiritual. Se essa palavra confirmou algo que só você e Deus sabem, então essa é sua chance de selar isso com fé. Clique agora no botão de Super Thanks e envie $100 como um ato profético. Não é sobre o valor, é sobre o sinal que você está emitindo ao universo. Eu confio, eu estou pronto, eu recebo. Se você sentiu essa direção, escreve aqui nos comentários. Minha virada começou, porque a partir desse momento, algo já começou a se mover a seu favor. Existe um tipo de silêncio que não é paz, mas punição. Quando alguém espalha mentiras acreditando que vai sair impune, esquece que a energia lançada ao universo retorna. E ela volta mais pesada, mais intensa. Quem falou mal de você hoje se esconde não porque você fez algo, mas porque sua presença virou sentença. Você se calou, mas seu silêncio ecoou. E esse eco cresceu, se transformou em provas vivas. Suas ações, seu crescimento, sua luz, tudo aquilo que contradiz a mentira está em plena evidência, e isso pesa mais que qualquer confronto. Esse é o tipo de karma que não precisa ser forçado. Ele se instala quando a verdade continua viva e crescente, enquanto a falsidade apodrece no esquecimento. Eles esperavam que você reagisse, que se defendesse, que se igualasse. Mas você não fez nada disso. Você continuou, e ao continuar, colocou cada palavra maldosa sob uma lente divina, onde cada atitude sua virou um argumento de inocência. Você se tornou um testemunho, uma prova viva de que quem mente carrega a própria condenação. E isso é insuportável para quem vive de aparência. Agora, eles se afastam, não por escolha, mas por necessidade. Ficar perto de você é ficar perto do próprio erro. Você não diz nada, mas seu sucesso grita. Sua serenidade os confronta. E cada vitória sua se transforma em um lembrete da injustiça que cometeram. Eles vivem tentando fugir do que está dentro deles, mas a mentira não morre facilmente quando o alvo dela floresce. Você virou o espelho que reflete tudo o que eles tentaram esconder, e isso os persegue, mesmo em silêncio. Há uma força inquebrável na verdade silenciosa. Quando tentaram apagar sua luz com mentiras, acreditaram que o silêncio seria a sua fraqueza, mas seu silêncio foi a sua força mais temida. Sem precisar se explicar, você mostrou quem realmente é. Cada decisão sua, cada passo dado em direção à verdade, foi como uma sentença contra a falsidade que lançaram sobre você. Eles criaram uma versão sua que nunca existiu, mas você seguiu sendo você, autêntico, constante, real, e isso virou sua maior arma. Aqueles que acreditaram na mentira começaram a perceber lentamente que algo não batia. A narrativa não fazia sentido quando colocada lado a lado com sua conduta. E sem levantar a voz, você os conquistou. Sua vida se transformou em testemunho. E o contraste entre o que foi dito e o que se vê é tão gritante que ninguém mais consegue ignorar. Você não precisou confrontar ninguém. Você venceu pela consistência.
Sua trajetória limpou seu nome mais do que qualquer argumento. E agora, quem mentiu vive o desconforto de te ver crescer, te ver em paz, te ver abençoado, porque cada conquista sua é uma contradição viva da história falsa que eles tentaram vender. O silêncio que você manteve virou prova. A calma que você exibiu virou escudo, e a sua verdade, essa que nunca precisou de defesa, agora é a sentença que cala todos os que quiseram te reduzir a uma mentira. Você não venceu discutindo, você venceu vivendo. Nem todos que ouvem acreditam, alguns sentem. E quando a mentira sobre você foi contada, quem escutou pode até ter ficado em silêncio, mas seu espírito gritou. A pessoa que recebeu aquela narrativa não era só alguém com ouvidos atentos, era alguém com o coração desperto. A mentira foi recebida com uma estranheza quase indescritível. O tom não combinava, a energia estava desalinhada, e isso foi o suficiente para acender um alerta interno, um tipo de discernimento que não pode ser ensinado, só sentido. Essa testemunha não precisou ver provas nem ouvir sua versão. Ela já sabia, intuitivamente, que a história não era limpa. E ao longo do tempo, essa percepção se confirmou com cada atitude sua. Ela viu sua calma, sua dignidade, sua fé constante. E viu também a insegurança disfarçada de preocupação em quem tentou te diminuir. Sem precisar apontar dedos, essa pessoa se afastou de quem mentiu e se aproximou, ainda que espiritualmente, de você. Tornou-se guardiã invisível da sua verdade, sem que você soubesse. Hoje, essa testemunha continua em silêncio, mas é um silêncio que protege, não que consente. Ela carrega dentro de si a certeza de quem é quem, e quem mentiu, por mais que tente manter as aparências, já sente que perdeu. Perdeu respeito, perdeu acesso, perdeu a confiança de alguém que tinha valor, porque mentir para qualquer um é um risco. Mas mentir para alguém que escuta com o espírito é sentença. Algumas pessoas não suportam a presença de quem carrega a verdade, não porque foram feridas, mas porque foram expostas. Você não precisou levantar a voz, nem fazer escândalo. Apenas estar no mesmo ambiente é suficiente para desmontar o teatro que construíram. Sua energia é espelho, limpa, direta, impossível de ignorar. E o que esse espelho reflete é exatamente o que eles mais temem. A mentira que contaram e a verdade que tentaram esconder. Estar perto de você os obriga a confrontar o próprio erro, e é por isso que eles se afastam. Não porque têm paz, mas porque têm pavor do que pode ser visto. Eles sabem que a mentira que contaram já não se sustenta, que qualquer proximidade com você seria como colocar fogo num campo de palha. O contraste entre o que disseram e o que você é se tornou insustentável. Quando tentam se aproximar, sentem o peso da contradição. Seus olhos dizem tudo sem que você precise falar. Sua paz incomoda, sua postura os silencia. E mais que isso, sua evolução os assombra. Porque tudo o que você conquistou, mesmo calado, é a negação viva da história que espalharam. Hoje a maior punição não é a sua ausência, é o seu brilho. Ver você continuar, crescer, vencer, sem precisar se vingar, sem sequer mencioná-los, é como ver a verdade andando de mãos dadas com o destino. Eles tentam se esconder em desculpas, em distâncias forjadas, mas o motivo real do afastamento é simples. Você virou o reflexo que eles não suportam olhar, porque cada vez que te veem, enxergam o que tentaram matar e que sobreviveu mais forte do que nunca. Certas pessoas em nossas vidas não estão ali por acaso. São posicionadas, colocadas estrategicamente por forças maiores, com uma missão divina: te proteger, te exaltar, te abrir caminhos. Quando mentiram sobre você, o fizeram justamente para uma dessas pessoas. Achavam que estavam manipulando, mas estavam, na verdade, entregando provas de sua própria escuridão para alguém que tinha a função de te levantar. E esse erro
foi catastrófico. Ao tentar manchar sua imagem, acabaram revelando a própria inveja, a própria fragilidade. Aquele que ouviu a mentira não era qualquer um. Era alguém com olhos atentos ao propósito, com sensibilidade suficiente para discernir o que é verdadeiro mesmo em meio à confusão. Ao ouvirem aquelas palavras falsas, essa pessoa não se deixou enganar. Ao contrário, se tornou mais observadora, mais cuidadosa, e ao observar sua postura, sua leveza diante da injustiça, viu ali alguém especial, alguém escolhido. A intenção era afastar essa pessoa de você, mas o efeito foi o oposto. Ela se aproximou ainda mais, silenciosamente, e passou a te proteger. Agora, quem mentiu vive na periferia de uma bênção que era para ter feito parte. Eles se tornaram estrangeiros dentro de uma história que um dia poderiam ter pertencido. A confiança que tentaram destruir se voltou contra eles. E você, mesmo sem saber, foi blindado por uma aliança espiritual que nasceu do próprio veneno que tentaram lançar. O erro deles foi acreditar que poderiam sabotar você, mas no final só conseguiram sabotar o próprio destino. Algumas situações são testes espirituais disfarçados. Pessoas entram em nossas vidas não para serem apenas companhia, mas provação. Quando você cruzou o caminho de quem te traiu, você não era um obstáculo, era o espelho. Eles foram testados e não sabiam. Deus observava como agiriam com você em momentos de vulnerabilidade, de silêncio, de crescimento. E o que fizeram foi decepcionante. Escolheram a mentira, o ego, a vaidade. Tentaram te diminuir para se sentirem maiores, te atacar para se sentirem protegidos. Mas falharam. E não foi só diante de você. Falharam diante do universo, diante de algo maior que todos nós. A missão deles era simples: proteger, guardar, honrar. E o que fizeram? Julgaram, mentiram, se afastaram. Quando você precisou de compreensão, escolheram a crítica. Quando precisou de lealdade, escolheram a calúnia. E o que não sabiam é que estavam sendo observados. O teste não era você. O teste era a própria integridade deles diante da verdade que sua presença carregava. Agora, o afastamento que vivem não é castigo, é resultado. A porta que se fechou não foi por vingança, mas por realinhamento. Eles se afastaram porque não suportam olhar para aquilo que perderam. Porque você não foi apenas alguém em suas vidas. Você foi a última chance de provar que estavam prontos para algo maior. E escolheram falhar. Escolheram o caminho mais fácil e, por isso, hoje, colhem o mais difícil. Viver com o arrependimento de ter reprovado uma prova que nunca mais volta. A ironia do destino é que, muitas vezes, quem aponta o dedo acaba se sentando no banco dos réus. Aquele que mentiu sobre você hoje vive num tribunal invisível, onde o juiz é o tempo e a prova é sua trajetória. Cada palavra que lançaram contra você agora é examinada com lupa pela própria vida. Eles esperavam que você falhasse, que confirmasse a narrativa, mas o contrário aconteceu. Você cresceu, floresceu, se manteve em pé. E agora, quem está sendo julgado não é você, é o caráter deles. Sem precisar de julgamento público, a consciência se encarregou do resto. Eles evitam encontros, desviam olhares, se afastam dos espaços que você ocupa, porque sabem que ali o peso da verdade se faz presente. A presença deles já não é bem-vinda, não porque você os bloqueou, mas porque o ambiente já não os aceita. O que eles disseram voltou, ecoou, ganhou forma. E a forma é o constrangimento que sentem ao saber que o tempo revelou o que eles tentaram esconder. O silêncio deles é barulhento, não é paz, é vergonha. Não é afastamento, é exílio autoimposto. Porque hoje, mesmo sem plateia, mesmo sem julgamento formal, eles sabem que estão sendo vistos, não com ódio, mas com clareza. E essa clareza os coloca no lugar que tentaram evitar, o lugar de quem carrega a culpa, mesmo sem ter sido acusado formalmente.
Você não precisou provar nada. Eles mesmos se condenaram e agora vivem tentando escapar de um veredito que nunca foi dito em voz alta, mas que é sentido em cada ausência. Há uma diferença brutal entre se afastar para encontrar paz e fugir para evitar confronto. Quem mentiu sobre você não está distante por sabedoria ou maturidade. Está distante por medo. Medo de ser desmascarado, medo de ver nos seus olhos tudo o que tentaram negar. A distância que cultivam é uma cela invisível, onde o arrependimento é o carcereiro. Eles não estão livres, estão presos em uma narrativa da qual não conseguem escapar sem confessar o erro. Cada passo que você dá, cada vitória que você conquista, é uma rachadura na prisão que eles mesmos construíram. E ainda assim, não conseguem se aproximar, porque a proximidade exigiria coragem. Coragem para dizer, eu menti, eu falhei. Mas essa coragem não existe em quem ainda vive com o ego ferido. Por isso, continuam distantes, fingindo neutralidade, tentando convencer a si mesmos de que foi apenas um mal-entendido. Mas a verdade é outra. A distância é o único lugar onde conseguem respirar sem se afogar no próprio erro. Você, por outro lado, seguiu. E por isso, a paz que habita em você os assombra. Porque enquanto eles estão presos em uma cela feita de orgulho e mentira, você caminha livre, leve, guiado por algo maior. E isso os confronta, sem palavras. A verdadeira punição deles não é sua ausência. É o fato de que sua vida está melhor sem eles. Eles sabem disso, sentem isso. E essa é a prisão mais dolorosa de todas. Assistir à liberdade de quem eles tentaram aprisionar com palavras falsas. Quando a mentira foi contada, havia alguém ouvindo. Não um juiz, nem um acusador. Apenas uma presença silenciosa, mas atenta. Essa pessoa não reagiu de imediato, não levantou bandeira, nem tomou partido. Mas ela guardou. Cada palavra, cada entonação, cada tentativa de distorcer sua essência foi registrada na memória e, mais importante, na percepção. O que era para ser uma conversa casual virou um documento espiritual. A testemunha que parecia passiva, na verdade, era o elo entre o que foi dito e o que se tornaria evidente. Com o tempo, a verdade começou a se desdobrar como uma flor diante dos olhos dessa pessoa. Ela te viu seguir firme, sem revidar, sem confrontar. Viu sua paz se manter intacta, sua integridade continuar sólida. E essa constância falou mais alto que qualquer acusação. A testemunha passou a observar com olhos mais atentos. Percebeu que a energia do acusador era densa, carregada de competitividade e amargura, enquanto a sua era leve, centrada, alinhada. E nesse contraste, a verdade brilhou, não pela força da sua defesa, mas pela evidência da sua conduta. Hoje, essa testemunha talvez não tenha dito nada, mas sua postura mudou. O apoio silencioso que antes era neutro, agora é sutilmente seu. E quem mentiu, sente isso. Sente a perda de credibilidade, o afastamento não declarado, o julgamento que não precisa ser verbalizado. Porque quando alguém assiste a tudo e decide, em silêncio, de que lado a verdade está, não há argumento que reverta. Você ganhou, não com palavras, mas com presença. E quem mentiu perdeu, porque a memória de quem viu tudo jamais se apaga. Há algo profundamente desconcertante em ver alguém que você tentou destruir continuar a florescer. É como assistir à verdade se levantar das cinzas de uma mentira. Você se tornou essa verdade. A cada passo que deu, a cada vitória que alcançou, você desmontou, sem perceber, o castelo de areia que construíram com palavras falsas. Eles esperavam que a mentira te estagnasse, que a dor te silenciasse, mas ao invés disso, você virou uma declaração viva de resistência, de luz, de justiça. Seu crescimento, seu brilho, sua paz, tudo isso é um lembrete constante do fracasso da mentira.
Você não apenas seguiu em frente, você floresceu em terreno que foi tentado ser envenenado. E isso, para quem mentiu, é insuportável. Porque a cada vez que seu nome é elogiado, a cada conquista que você alcança, a cada pessoa que te reconhece, a narrativa falsa vai morrendo um pouco mais. Você virou o antes e depois da mentira. Um lembrete permanente de que não importa o quanto tentem distorcer a verdade, ela sempre encontra uma forma de se mostrar. Hoje, quem mentiu sente o peso de te ver de longe. Não podem se aproximar sem sentir o constrangimento da própria farsa. Não conseguem participar das suas vitórias sem lembrar do que fizeram. Você virou o que eles jamais imaginaram. A prova viva de que a verdade não precisa se justificar. Ela precisa apenas sobreviver. E você sobreviveu. Não só sobreviveu, você venceu. O grande dilema de quem mente não é sustentar a mentira, é sustentar o silêncio. Porque quanto mais o tempo passa, mais pesada a omissão se torna. E quem mentiu sobre você hoje vive prisioneiro de uma verdade que não teve coragem de enfrentar. Eles sabem o que fizeram, sabem o que disseram, sabem a quem mentiram, mas não conseguem voltar atrás sem escancarar o erro. Qualquer tentativa de aproximação exigiria uma confissão, e confessar seria o mesmo que arrancar a própria máscara. Então, escolhem o silêncio. Um silêncio que queima por dentro. Um silêncio que pesa mais a cada dia que você prospera. A cada elogio que recebe, a cada conquista que alcança, o desconforto aumenta. Porque tudo em você grita a verdade que eles tentaram abafar. E essa verdade não perdoa com palavras, mas com presença. Você não cobra, não aponta, não exige. Mas sua existência é o lembrete constante do que foi feito e do que nunca foi reparado. Eles vivem com medo de um reencontro, porque sabem que não conseguirão sustentar o olhar. E não é você que vai falar, é o ambiente, é a energia, é o tempo. Tudo se alinha para mostrar que a conta chegou, e não haverá alívio até que a verdade seja dita. Mas o problema é que confessar exige coragem. E quem mente geralmente é fraco demais para a verdade. Por isso, continuam fugindo. E cada passo que você dá em direção à luz aumenta a sombra que eles carregam. Existem batalhas que não precisam ser lutadas com armas humanas. A justiça de Deus não precisa de plateia, nem de alarde. Ela se move em silêncio, mas quando chega é inegável. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Enquanto tentavam te destruir pelas costas, o céu organizava sua elevação. Enquanto distorciam sua imagem, Deus preparava sua exaltação. E agora, sem uma palavra de vingança, você se tornou a resposta de tudo que tentaram negar. Sua paz virou escudo, sua dignidade virou espada, e sua trajetória virou o julgamento. Deus não precisou provar nada, apenas te fez brilhar onde antes tentaram apagar sua luz. E essa luz grita. Grita mais alto que qualquer fofoca, que qualquer insinuação, que qualquer plano malicioso. Ela denuncia sem palavras que a mentira falhou. E mais que isso, que o escolhido permanece de pé, mesmo quando tentam arrancar suas raízes. Hoje, quem te difamou vive com o eco desse silêncio, não o seu, mas o silêncio da justiça que chegou, aquela que não se vinga, mas reordena, aquela que não grita, mas ressoa, a justiça que não precisa te devolver o que te tiraram, porque te dá muito mais: honra, autoridade, clareza. Quem mentiu não consegue mais se aproximar porque você carrega uma presença que eles não entendem, uma paz que os confronta e uma luz que os denuncia. E isso é a verdadeira justiça divina. Quando Deus não apenas limpa seu nome, Ele o engrandece.